Passei 27 dias na natureza selvagem, sem sinal de telefone, sem suprimentos de apoio, sem audiência. Apenas eu, a floresta, e o conhecimento que eu pensava ter sobre sobrevivência. Na manhã do 28º dia, minha comida acabou. Minhas armadilhas estavam vazias. Meu corpo parecia mais leve do que deveria, como se a fome estivesse consumindo algo mais profundo que a carne. Eu precisava de calorias. Eu precisava de gordura. Eu precisava de algo que a natureza selvagem nunca daria de graça. Pelo menos, era o que eu acreditava. Ajoelhado em um pedaço de terra rachada perto de um riacho seco, eu a vi. Um tapete baixo de folhas em forma de remo grudadas no chão. Caules da cor de brasas desbotadas, vermelhos como algo que não deveria estar ali. O instinto me disse para ignorá-la. Todo o livro que eu já havia lido sobre sobrevivência a chamava de erva daninha. Algo inútil, uma distração, algo indigno de espaço na mente de um coletor. Mas o desespero faz você questionar cada crença que lhe ensinaram a confiar. Peguei uma folha, apenas uma. Segurei-a contra a luz como se fosse uma relíquia. E então, uma memória me atingiu. Uma frase de um artigo que eu uma vez descartei como pseudociência. Uma nota de rodapé em um documentário que nunca terminei. Algo impossível. Algo tão ultrajante que parecia uma conspiração. Esta folha contém mais ômega 3 que o salmão. Não por quilo, por folha. Meu batimento cardíaco acelerou. Não de medo, mas de percepção. Se isso fosse verdade, eu estava diante de um recurso natural tão poderoso que cada manual de sobrevivência basicamente havia mentido para mim. Naquele momento, uma pergunta enraizou-se em minha mente. Por que a planta mais rica em nutrientes do mundo seria rotulada como erva daninha? Por que a comunidade de sobrevivencialistas, as mesmas pessoas que cultuam a autossuficiência, nunca a mencionariam? Por que todo guia oficial diz para arrancá-la, queimá-la, envenená-la, esquecê-la? Eu não tinha respostas, mas eu tinha aquela folha. E quando a sobrevivência é a única lei, a crença se torna um luxo que você não pode mais pagar. Então, eu a comi. Tinha gosto de limão e sal e revelação. E pela primeira vez em dias, senti a esperança acender em meu peito como fogo. Engoli aquela primeira folha como um desafio ao universo. O sabor persistiu, brilhante e elétrico. E enquanto eu escaneava o chão da floresta ao meu redor, notei algo que nunca tinha visto antes. Esta planta, aquela que todo guia descartava, estava em toda parte. Entre as raízes dos pinheiros, rastejando pelas fendas de pedras antigas, até mesmo cercando a fogueira que eu havia feito dias antes, como se estivesse esperando que eu a notasse. Sua presença parecia intencional, como uma mensagem que eu tinha sido cego demais para ler. Uma memória emergiu. Fragmentos quebrados de história que eu havia estudado. O tipo de informação que você esquece até que se torne relevante para sua sobrevivência. Grécia Antiga, 1050 a.C. Sementes armazenadas em um vaso de barro. Quando arqueólogos o abriram 3.000 anos depois, encontraram as mesmas minúsculas sementes pretas, cada uma mal com 1 milímetro de diâmetro, ainda viáveis. As mesmas folhas, os mesmos caules vermelhos, a mesma planta que eu estava observando na terra. Isso não era uma erva daninha. Nunca foi. No século IV a.C., Teofrasto havia escrito instruções sobre como cultivá-la, dizendo aos agricultores para semeá-la em abril junto com suas lavouras essenciais, não como suplemento, não como guarnição, mas como alimento, comida de verdade. E séculos depois, quando o Império Romano se estendeu por continentes, esta planta viajou com ele. Campos de grãos, vinhedos de uvas e tapetes desta suposta erva daninha sob eles, como uma fundação silenciosa da força do Império. A Europa medieval a comia diariamente. Em 1288, Bonvezin de la Riva listou tudo o que Milão consumia.
e não foi descrita como exótica ou rara. Era um alimento básico. Em algum momento, em algum lugar, entre então e agora, esquecemos. Ou talvez fomos encorajados a esquecer. Minha fome se contorceu, não por falta, mas pelo peso da percepção. Se esta planta havia alimentado civilizações, Grécia, Roma, Europa medieval, por que me ensinaram a destruí-la? Por que a agricultura moderna a rotulou de invasora? Por que as escolas de sobrevivência ao ar livre insistiam que era irrelevante? As contradições eram pesadas demais para ignorar. E então havia o enigma americano. Algum tempo depois de 1492, a Beldroega cruzou um oceano. Ou assim pensavam os historiadores. Mas evidências arqueológicas contavam uma história diferente. Sementes descobertas em Ontário, datando de 1350 d.C., Kentucky, 800 C. a.C., nativos americanos a cultivando ao lado de girassóis e abóboras, muito antes do contato europeu. 2 mundos, separados por oceanos, ambos decidindo que esta planta era essencial para a sobrevivência. Como 2 civilizações, isoladas por milhas de água salgada e séculos de desenvolvimento, podem chegar à mesma conclusão. E ainda assim, nós, no mundo moderno, a tratamos como lixo. O que mudou? Quem mudou as regras? E o que eles ganharam ao enterrar a verdade? As perguntas se multiplicaram em minha mente como a própria planta, enraizando-se profundamente, espalhando-se mais rápido que a dúvida ou o medo. Olhei para a folha em minha mão. Pela primeira vez, me senti menos sozinho. Eu precisava de provas. A fome pode fazer uma pessoa acreditar em qualquer coisa. Então, me forcei a separar o instinto da fantasia. Sentei-me, encostado em uma árvore caída, e peguei o único caderno que me restava. Apenas algumas páginas úmidas. Escrevi uma palavra no topo, com grafite trêmulo. Beldroega. Um nome que eu só havia visto de passagem. Um nome que, de repente, parecia uma chave. Se o que eu lembrava estava correto, esta humilde planta continha mais ômega 3 por folha do que o salmão. Essa comparação sozinha parecia insana, como marketing ou folclore. Mas os estudos eram reais. Não por quilo, por folha. Tentei imaginar a matemática. Quantas folhas eu havia ignorado? Quantas refeições eu havia desprezado? Quantos sobrevivencialistas haviam morrido de fome em florestas cheias de nutrição gratuita? E o ômega 3 não era o fim da história. Minha mente correu pela pesquisa que eu ainda conseguia lembrar. O estudo dos 7 países. 12.763 homens acompanhados por 50 anos. Dr. Ansel Keys, tentando entender por que certas populações quase não tinham doenças cardíacas. A ilha de Creta. Aqueles agricultores que consumiam algumas das dietas mais ricas em gordura do mundo. Dietas que deveriam tê-los matado pelos antigos modelos nutricionais. No entanto, eles tinham a menor taxa de mortalidade cardiovascular registrada. Por décadas, os cientistas creditaram o azeite de oliva, o milagre monoinsaturado, a magia mediterrânea. Mas nas amostras de sangue congeladas, armazenadas para futuras pesquisas, algo inesperado estava esperando. Quando as amostras foram reanalisadas, os resultados destruíram todas as suposições. Os cretenses tinham 3 vezes os níveis de ômega 3 dos holandeses. Mas não estavam comendo 3 vezes mais peixe. Eles estavam comendo beldroega, todos os dias. Em ensopados, saladas, refogada no azeite, dada a cabras e galinhas para que todo o ecossistema se tornasse um ciclo de sustento rico em ômega 3. Os números pareciam impossíveis. Em 1992, a doutora Artemis Simopoulos analisou a beldroega e publicou resultados que deveriam ter mudado a nutrição global para sempre. 300 a 400 miligramas de ácido alfa-linolênico por 100 gramas de folhas frescas, 5 a 7 vezes mais que o espinafre, 15 vezes mais que a alface americana. E então a anomalia que desafiava a biologia vegetal, EPA, ácido eicosapentaenoico. Um ômega 3 marinho,
algo que as plantas terrestres não deveriam produzir de forma alguma. Mas a beldroega produzia apenas traços, mas o suficiente para quebrar as regras. Minha respiração engasgou na garganta. No meio da floresta, cercado por uma planta que eu tinha sido treinado para ignorar, percebi que a verdade não era apenas surpreendente. Era uma mudança de paradigma. A beldroega não era apenas uma fonte de alimento. Não era apenas um milagre denso em nutrientes. Era uma anomalia científica. Uma falha na programação da natureza. Um superalimento que não deveria existir, mas existe. E estava crescendo sob meus pés. Olhei para os caules vermelhos, as folhas em forma de remo, e um novo pensamento surgiu, afiado, inegável e aterrorizante. O que mais nos ensinaram a destruir? Quanto mais fundo eu cavava na memória, mais frio o ar ao meu redor parecia, como se a própria floresta desaprovasse o que eu estava descobrindo. Conhecimento como este nunca é neutro. Ele muda você. Ele muda a maneira como você vê o mundo. E uma vez alterada, a percepção não retorna à sua forma original. A pergunta não era mais, a beldroega é valiosa? Era, por que alguém nos faria pensar que não é? Um número surgiu em minha mente como um cadáver emergindo de águas escuras. 40 bilhões de dólares. O mercado global de herbicidas. Um império construído não sobre o que cresce, mas sobre o que deve ser destruído. Empresas com nomes maiores que governos. Corporações que poderiam comprar pequenos países com o lucro de um trimestre. Bayer, Syngenta, Corteva. Eles não vendem comida. Eles vendem controle. Um sistema onde o valor não está na nutrição, mas na dependência. Onde o lucro floresce na ausência de autossuficiência. A beldroega não é controlável. Você não pode patenteá-la. Você não pode modificá-la geneticamente para produzir sementes estéreis que forçam os agricultores a comprar novos sacos a cada primavera. Você não pode criar um híbrido proprietário quando uma única planta solta 200 mil sementes como uma declaração de independência. E cada uma dessas sementes pode ficar dormente por 40 anos, esperando seu momento. Uma geração de resiliência silenciosa. Nenhum mercado pode tolerar esse tipo de liberdade. Não é de admirar que a indústria tenha declarado guerra. 2,4D. A mesma arma química desenvolvida durante a Segunda Guerra Mundial. Comercializada como cuidado de gramado em 1947. Associações de proprietários banindo a beldroega como se fosse uma ameaça à civilização. Escritórios de extensão agrícola publicando guias de erradicação, tratando-a como um inimigo biológico, em vez de um recurso que sustentou impérios. Toda a maquinaria da horticultura moderna, visando exterminar uma planta que desafia a mercantilização. Lembrei-me de outra coisa. 2022, Universidade de Yale. A doutora Erica Edwards e sua equipe publicaram um estudo que reescreveu o que acreditávamos ser possível na biologia vegetal. A beldroega usa fotossíntese, T4 para crescimento rápido no calor, e fotossíntese CAM, à noite para reter água, da mesma forma que as plantas do deserto. Todo o livro didático dizia que esses sistemas deveriam ser separados. No entanto, a beldroega realiza ambos nas mesmas células ao mesmo tempo. Uma impossibilidade biológica. Uma superplanta. Ela cresce onde as culturas morrem. Prospera com 1/5 da água que o milho precisa. Suporta o calor que desativa a soja. Coloniza solos tão salgados que o trigo murcharia em dias. O padrão era perfeito demais para ignorar. Um milagre que não pode ser possuído. Uma solução que não pode ser monetizada. Um presente que se recusa a gerar receita. Então o mundo foi ensinado a matá-la. Manuais de sobrevivência a omitem. A agricultura comercial a despreza. O sistema não pode lucrar com uma planta que dá livremente, infinitamente, sem permissão. Minhas mãos tremeram enquanto eu olhava para as folhas na minha palma. Isso não era uma erva daninha. Isso era dissidência. Isso era rebelião enraizada no solo. Eu precisava de mais do que teoria.
Se a beldroega era tudo o que a ciência afirmava, ela tinha que provar-se no campo, não em uma página. Então me levantei, sacudi a terra dos meus joelhos e comecei a colher com mãos cautelosas. Os caules se partiram facilmente, lisos e suculentos. O interior quase translúcido, como minúsculas fibras de vidro vivo. As folhas eram grossas, em forma de remo e frias contra a ponta dos meus dedos, como se estivessem retendo água em reserva. Da mesma forma que um camelo armazena energia em corcovas. A cantina da natureza. Fiz uma pequena fogueira e joguei um punhado na minha panela com apenas o óleo restante de uma lata de sardinha quase vazia. As folhas chiaram, os caules estalaram, e de repente a floresta cheirou a frutas cítricas e sal. Eu a provei novamente, desta vez quente. A textura me surpreendeu. Algo entre espinafre e alga marinha, mas mais brilhante, quase elétrica. Meu corpo reagiu antes que minha mente pudesse. O calor voltou ao meu peito. Meus membros se firmaram. A névoa atrás dos meus olhos começou a se dissipar. Isso não era placebo. Isso era combustível. Comi devagar, estudando cada detalhe. Os caules vermelhos, o sabor cítrico, a crocância sutil. Tracei o formato das folhas com o polegar, memorizando o padrão para poder identificá-la em qualquer lugar. Caules vermelhos e grossos. Lisas, nunca peludas. Folhas que crescem baixas e planas no chão. Pequenas flores amarelas aninhadas entre elas. Ela prospera em lugares que outras plantas temem. Solo rachado, calor seco, os espaços esquecidos. Então, outra percepção me atingiu como um golpe. Esta planta completa seu ciclo de vida com apenas 6 polegadas de chuva anual. 6. Milho e trigo exigem 20 a 30. A soja paralisa acima de 95 graus Fahrenheit. A beldroega acelera. Não teme os verões de ondas de calor ou as secas que continuam piorando. O futuro da alimentação pode já existir. Não em laboratórios, não em híbridos geneticamente modificados, na terra debaixo dos nossos pés. Enquanto eu mastigava, o sol se pôs atrás da linha das árvores e a temperatura caiu. Mas eu não estava mais com medo. Pela primeira vez desde que entrei nesta floresta, senti que não estava lutando contra a natureza. Eu estava cooperando com ela, aprendendo com ela, sobrevivendo por causa dela. Uma pergunta pairava na fumaça acima da fogueira. E se a sobrevivência nunca foi sobre conquistar a natureza selvagem, mas sobre lembrar o que ela sempre ofereceu? Eu precisava de mais do que teoria. Se a beldroega era tudo o que a ciência afirmava, ela tinha que provar-se no campo, não em uma página. Então, me levantei, sacudi a terra dos meus joelhos e comecei a colher com mãos cautelosas. Os caules se partiram facilmente, lisos e suculentos. O interior quase translúcido, como minúsculas fibras de vidro vivo. As folhas eram grossas, em forma de remo e frias contra a ponta dos meus dedos, como se estivessem retendo água em reserva. Da mesma forma que um camelo armazena energia em corcovas. A cantina da natureza. Fiz uma pequena fogueira e joguei um punhado na minha panela, com apenas o óleo restante de uma lata de sardinha, quase vazia. As folhas chiaram, os caules estalaram, e de repente a floresta cheirou a frutas cítricas e sal. Eu a provei novamente, desta vez quente. A textura me surpreendeu. Algo entre espinafre e alga marinha, mas mais brilhante, quase elétrica. Meu corpo reagiu antes que minha mente pudesse. O calor voltou ao meu peito. Meus membros se firmaram. A névoa atrás dos meus olhos começou a se dissipar. Isso não era placebo. Isso era combustível. Comi devagar, estudando cada detalhe. Os caules vermelhos, o sabor cítrico, a crocância sutil. Tracei o formato das folhas com o polegar, memorizando o padrão para poder identificá-la em qualquer lugar. Caules vermelhos e grossos, lisas, nunca peludas. Folhas que crescem baixas e planas no chão. Pequenas flores amarelas aninhadas entre elas.
Ela prospera em lugares que outras plantas temem. Solo rachado, calor seco, os espaços esquecidos. Então, outra percepção me atingiu como um golpe. Esta planta completa seu ciclo de vida com apenas 6 polegadas de chuva anual. 6. Milho e trigo exigem 20 a 30. A soja paralisa acima de 95 graus Fahrenheit. A beldroega acelera. Não teme os verões de ondas de calor ou as secas que continuam piorando. O futuro da alimentação pode já existir. Não em laboratórios. Não em híbridos geneticamente modificados. Na terra, debaixo dos nossos pés. Enquanto eu mastigava, o sol se pôs atrás da linha das árvores e a temperatura caiu. Mas eu não estava mais com medo. Pela primeira vez desde que entrei nesta floresta, senti que não estava lutando contra a natureza. Eu estava cooperando com ela, aprendendo com ela, sobrevivendo por causa dela. Uma pergunta pairava na fumaça acima da fogueira. E se a sobrevivência nunca foi sobre conquistar a natureza selvagem, mas sobre lembrar o que ela sempre ofereceu? Quando o amanhecer chegou, arrumei meu equipamento e saí da floresta com uma compreensão diferente da sobrevivência. Não como conquista, não como resistência, mas como parceria. O mundo não está vazio, ele é abundante. Não estamos morrendo de fome, estamos desinformados. E a beldroega não é uma erva daninha. É a prova de que os recursos mais fortes são aqueles que não pedem nada. Prova de que a vida fornece respostas muito antes de aprendermos a fazer as perguntas certas. Então, aqui está a minha conclusão após 28 dias sozinho na natureza selvagem. Cada folha de beldroega contém mais ômega 3 que o salmão. E ainda assim, o mundo a chama de inútil. Eu não acredito mais nessa mentira. E você? Diga-me nos comentários. Você acha que esses presentes são coincidência? Ou design? É natureza, evolução ou algo maior nos guiando? Onde a fé se encaixa na sua compreensão do mundo? Quero ouvir sua opinião.